Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lawrence. E eu sou Eli. Estamos aqui em mais um episódio do Lume Show. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gostaria de falar faz muito tempo, que é curta-metragem. Explica pro pessoal, Lawrence, o que é um curta-metragem? Então, um curta-metragem, ele nada mais é do que um filme curto. A grande maioria dos curtas-metragens, claro, não são todos, eles não têm tanto investimento quanto filmes hollywoodianos. Alguns são independentes, inclusive alguns vocês até conseguem encontrar, assim, vagando pelo próprio YouTube. Inclusive, nós aqui mesmo já fizemos curta-metragem aqui na faculdade. Eu fui premiado, galerinha. Quem sabe um dia eu não posto aqui pra vocês assistirem. Mas, enfim, o bacana, né, da mídia do curta é isso. Que ele permite pessoas que não fazem cinema profissionalmente, porque é uma coisa que é extremamente cara, ele permite essas pessoas fazerem filmes, e muitos fazem filmes maravilhosos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu tô enrolando, eu vou deixar o Elivelton dar o start. Eu vou começar falando de um curta que foi bem criticado na época do lançamento, que é um curta da Netflix, porque muitas pessoas acham que curtas é algo, você mesmo disse, não é algo tão profissional, mas algumas plataformas de streaming também investem em curtas. É claro, não tem a mesma influência de filmes e séries de grande orçamento, mas algumas plataformas você também consegue encontrar certos curtas. E nesse curta que eu vou falar é um curta da Netflix, chamado Se Acontecer Algo, Eu Te Amo, que estreou em 20 de novembro de 2020. Ai, meu coração. Você conhece? Ai, meu coração. Ele é um curta de 12 minutos, que temos o tema drama como principal, e é dirigido por Michael Golvier e o Will McCormack. E nesse curta, Se Algo Acontecer Te Amo, a gente já pode imaginar o que ele vai falar a partir do nome. E nessa história a gente tem dois pais, né? Uma mãe e um pai, que eles lidam com a morte da filha, que durante o curta, é um curta de 12 minutos, repetindo, e a gente tem duas partes. Mas eu vou dar um contexto primeiro, antes de eu falar sobre o curta. Nessa época, antes da pandemia do Covid-19, a gente teve... Os Estados Unidos, na verdade, né? Tem essa questão dos massacres nas escolas, que é um assunto muito delicado, é um assunto que sempre vai e volta, e que infelizmente não acontece só nos Estados Unidos, a gente também já teve casos aqui no Brasil, mas principalmente acontece em terras americanas. E aí houve alguns massacres durante algum tempo nos Estados Unidos, e a Netflix resolveu fazer um curta baseado nisso. Ela foi bem criticada devido ao fato de fazer um curta sobre um massacre escolar. Mas que acaba sendo uma temática também que ela é necessária a gente tratar. Claro, Sim. É aquele negócio que a gente sempre comenta aqui, né? A gente tratar das coisas da forma que elas têm que ser tratadas, né? Não romantizando e tudo mais. Exatamente. E aí a Netflix teve essas críticas em relação, mas também muitas pessoas viram aquilo como uma mensagem a ser passada para os pais, para as crianças, e assim vai. E aí nesse curta a gente tem dois pais que lidam com a morte da filha, que infelizmente faleceu num massacre escolar. E na primeira parte desse curta a gente tem uma menina muito doce. O curta, eles não têm nomes, os personagens não têm nomes. Então essa menina, ela vai pra escola, ela gosta dos amigos, ela ama os pais, tem uma vida muito bacana, sabe? Uma garota feliz. E aí ela vai pra escola e temos uma cena onde começam os tiros, começa a gritaria e ela se esconde dentro de uma sala. E nessa sala ela tá mexendo no telefone e é uma garota muito jovem, é uma garota na faixa etária de uns 14, 15 anos, e ela digita para os seus pais uma mensagem: se algo acontecer, eu te amo. E nisso corta o curta, aparece uma tela preta e nós já imaginamos o que aconteceu. E a partir daí, nessa segunda parte, a gente já tem os pais lidando com o luto da filha, vendo ela espiritualmente, né, claro, na cabeça deles no quintal brincando, no quarto, na sala, e aí acompanha eles até a velhice, e é algo muito bonito de se ver. E eu gosto muito desses curta-metragens de drama, que eles conseguem transmitir algo, um sentimento muito verdadeiro em um curto período de tempo, que às vezes até mesmo grandes filmes não conseguem fazer isso, que a gente consegue perceber em várias obras. Então, Se Algo Acontecer Te Amo é um curta de drama que vale a pena assistir pra gente ter essa conscientização de que eventos como esse acontecem, infelizmente acontecem nos Estados Unidos, acontecem no Brasil e em outros países também, e que infelizmente é algo que a gente tem que conversar um pouco mais. Com certeza. E você falou sobre essa questão do drama, eu acho muito bacana as oportunidades que os curtas eles dão, porque por mais que os curtas eles sejam curta da Netflix, boa parte, né, a grande maioria dos curtas são curtas independentes. Então, como eles são independentes, eles não têm aquela cartilha, né,
pra seguir, de que eles precisam fazer tal jeito, porque eu acho que a gente tá em 2025, então acho que todo mundo já sabe, mas pra uma obra ela chegar na Netflix e pra ser aprovada, ela tem toda uma aprovação, Sim, ela passa por sim. várias pessoas, ela tem que seguir critérios que vão fazer ela supostamente fazer um sucesso, ela tem que seguir todas essas métricas, mas os curtas, como eles são independentes e meio que qualquer um pode fazer um curta, eles não têm muito Inclusive dessa... você fez um curta. Inclusive eu que já Eu fiz também um fiz um curta. curta, Eu também gente. fiz um curta. Aliás, a Mas gente podia disponibilizar um dia a gente pro podia... pessoal Quem assistir, sabe a né? gente já não disponibiliza e já não joga o link deles aqui embaixo pro pessoal assistir. Mas, enfim, o ponto é que, como não existe essa barreira, os curtas, eles têm mais essa liberdade, né? Como é que eu digo? Eles têm essa liberdade de ser algo mais artístico, sabe? Que é algo que eu gosto muito. Uhum. E agora o próximo filme que eu ia falar, eu não ia falar desse filme agora, ele seria o segundo filme que eu ia falar, mas já que o assunto é drama, eu queria falar de um filme que, assim, que esse filme ele me tocou, assim, tipo, muito, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Você deve conhecer esse Quem já filme. ouviu falar? O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, ele é meio que... Ele começa, na verdade, sendo um livro feito em 2019, ele foi adaptado pelo Charlie... Ele foi feito pelo Charlie Mackesy em 2019. E, assim, basicamente, o que é o livro? O livro, ele conta a história de um moleque, né, de um menino, que não tem nome, ele literalmente chama menino. E aí ele conhece alguns amigos, né, no caminho dele. Ele tá sozinho, tá perdido. E ele conhece a topeira, a raposa e o cavalo, que são personagens que acompanham ele nessa jornada. E na jornada dele, ele simplesmente tá caminhando. Você não sabe pra onde ele vai, o que ele quer fazer. Ele somente está caminhando em busca de um objetivo, encontra esses animais que começam a conversar com ele. Tipo assim, é muito banal, é muito besta. Você olha pra uma história dessa e fala, tipo, cara, onde que ele quer chegar? Mas é uma história gigantesca, sabe? É uma história linda, fala muito sobre sentimentos, sabe? Assim, tem frases lindas. Se você jogar no YouTube, você vai achar muitas frases maravilhosas, reflexões maravilhosas sobre esse filme. Ele me lembra muito O Pequeno Príncipe, que, assim, que eu acho uma obra maravilhosa, por mais que tenha as críticas e tal hoje em dia, é uma obra que eu ainda acho maravilhosa, ainda acho atemporal. E ele bebe muito dessa fonte, sabe? E é bonito. E não só isso. O próprio filme, né, que ele foi feito em 2022, ele é um curta-metragem de 30 minutos. Ele foi produzido pelo próprio autor, que é o Charlie Mackesy, e o Peter Brighton, que ajudou ele no curta. E, basicamente, o curta, ele é como se ele fosse feito da mesma forma que o livro. O livro, ele é uma coisa meio aquarela, digamos assim, sabe? Meio artístico. Eles adaptaram o filme da mesma forma. Então, assim, o filme, ele tem traços maravilhosos e que combinam demais. Inclusive, o filme, ele chegou a ganhar vários prêmios, assim, na época que ele saiu. Enfim, é um filme maravilhoso. Vocês precisam muito assistir esse filme, vocês não estão entendendo. Ele é muito bom. Continuando, né? Eu não tenho muito o que comentar sobre esse curta, porque eu não assisti ele, mas imagino que seja um curta muito bonito de se ver. Também devido ao fato dele ter bebido um pouco da fonte do Pequeno Príncipe, que é um livro, uma obra que a maioria das pessoas gosta. Eu particularmente também nunca li. Mas É continuando... uma obra-prima, cara. Leia. É muito bom. o pessoal fala que é muito bom. Continuando, eu quero falar sobre Hair Love, que é um curta-metragem americano vencedor do Oscar de melhor curta em 2020, ou seja, curtas-metragens também podem ser premiados, muitos deles são premiados. Também já vou falar sobre outro também. Inclusive, o próprio que eu falei aqui, ele foi premiado, ele ganhou o que eu acabei de falar, né? Ele ganhou aqui o melhor curta de animação no Oscar em 2023. Então, muito bom. Então, tipo assim, a gente vê que curtas-metragens são muito importantes também para originar outras obras, ser de inspiração para outras pessoas, fonte de renda e assim por diante. Mas enfim, em Hair Love a gente tem a história de uma menina chamada Zuri, que ela tá num dia muito importante da vida dela. Não fala no curta o que é, mas pode ser uma formatura, uma festa, enfim. E ela tem um cabelo crespo. A Zuri é uma menina preta que tem um cabelo crespo, bem black mesmo. E aí ela quer fazer uma trança no cabelo. E quem vai ajudar ela é o pai dela, só que o pai dela não tem literalmente nenhum tipo de experiência com cabelos, que ele também é um homem preto, que também usa tranças, mas ele pede para outras pessoas fazer tranças para ele. Ele tem dreads, ele tem dreads. E aí ele é um pai muito inseguro e desajeitado. Ele é separado da mulher dele, né, da mãe da Zuri. E a Zuri acaba querendo fazer essas tranças porque ela viu uma foto da mãe dela com tranças. E aí
ela quer fazer essas tranças e o curta-metragem é esse. É a Zuri na frente do espelho, junto com seu pai, e ele lá tentando fazer tranças nela, e é isso, aquilo, e pode parecer algo bem bobo, bem idiota, mas é algo muito bonito, porque além de trabalhar essa relação de pai e filha, também trabalha essa questão do racismo, porque, poxa, uma menina preta querendo fazer tranças é algo, tipo assim, muito importante. Uma criança e um pai ensinando a criança a fazer tranças é algo muito importante porque eleva a autoestima, representa a cultura, é algo importante de muitas maneiras, principalmente para meninas pretas que também possuem cabelos crespos, meninos pretos também, e por aí vai. O diretor do curta é o Matthew Cherry e o Bruce Smith. E o Cherry, quando ele ganhou o Oscar de melhor curta, ele aproveitou para dar visibilidade ao Crown Act, que é uma lei que entrou em vigor nos Estados Unidos na época, que em algumas regiões dos Estados Unidos proibia a descriminalização baseada no estilo e na textura de cabelos. E nessa premiação, o Cherry também levou o DeAndre Arnold, que é um garoto adolescente do Texas, que ele foi impedido de participar da sua formatura devido ao fato dele possuir um cabelo crespo. Então, curtas-metragens como Hair Love representa diversas pessoas, claro, mas também mostra a importância de valorizarmos os nossos próprios elementos do corpo, nossos cabelos, nossa pele e por aí vai. E aquele negócio que você falou, né? Eu tenho várias coisas pra falar sobre esse curta que você falou. Eu acho que eu lembro dele. Claro que eu não lembro dele em detalhes, mas eu lembro quando ele lançou. Os traços são ótimos. Quando ele lançou, eu assisti e tal, mas o que você falou, assim, eu acho que abre muitas camadas de discussão. Primeiramente, essa questão que você falou do menino, né? Como é que é? O DeAndre, alguma coisa. Enfim, cara, a gente tem muito aquela questão de o filme como cultura, o filme ele é importante culturalmente. Igual a gente já falou do Pantera Negra, né? Claro, que a gente já falou aqui que o Pantera Negra, a cultura negra não gosta dele porque acha ele legalzinho. É muito mais do que só ele é legalzinho. Mas é massa ver como é que os curtas-metragens também pegam essa vibe. Sabe? A gente acha que isso se estende só até o cinema hollywoodiano, mas os próprios curtas-metragens, eles também são inspiradores, eles também conseguem trazer aí o seu valor como arte, sabe? E isso é maravilhoso, eu acho que na sétima arte no geral. Outra coisa que eu queria muito ressaltar sobre o curta, né, que você falou, é que eu achei muito interessante a dinâmica de ser uma menina com um pai preto separado da mãe. Porque, normalmente, eu não sei se é a situação lá fora, mas eu acredito que lá fora seja uma situação parecida. Que a gente costuma encontrar mais mães separadas com os filhos, entendeu? Raramente, o pai normalmente ele fica, quando fica, né? E quando fica, ele acaba sendo escanteado, né? Tipo assim, o filho vai visitar ele uma vez na semana e tudo mais. Então, assim, quando você vai ver um curta desse ou um filme desse, naturalmente a gente vai ver a criança com a mãe, sabe? Com a mãe separada do pai e não o contrário. Então, assim, eu acho importante, eu acho bacana o filme ele valorizar esse ponto de vista, sabe? Trazer esse ponto de vista diferente e ainda trazer um homem tentando mexer nessa questão do cabelo. Então, assim, ele, pra mim, ele vai muito mais do que só um filme que quebra padrões, sabe? E também, querendo ou não, tem muito preconceito, tanto na sociedade, como também, né, na verdade, na sociedade em geral, que homens não podem mexer em cabelo de meninas, porque isso não é másculo o suficiente. Exatamente, Pais normalmente quem mexe é a mãe. Exatamente, então eu acho que esse curta, ele traz muitas mensagens que, se você conseguir ver além dos seus preconceitos, da sua realidade, você entende isso. E eu acho que por causa disso que ele ganhou o Oscar, né? Por causa de toda essa bagagem cultural que ele trouxe para as telas. Eu lembro quando esse filme saiu, que veio aquela galera que fala filme, é curta, menino. Enfim, eu lembro quando esse curta saiu, que aquela galera, que eu não vou mencionar, mas você sabe qual tipo de galera que eu tô falando. Veio com aquele papo, o filme que ela craque, não sei o quê. E você sabe muito bem o motivo que eles estavam falando Pessoas isso. racistas. Enfim, você sabe muito bem o motivo que eles estavam falando isso. Mas aí quando a gente para e faz uma análise, é interessante a gente reparar que, na verdade, aquelas pessoas estão completamente erradas. Olha só o quanto que a gente destrinchou aí de coisas do filme, sabe? Então, assim, ele é muito mais complexo do que, como eles dizem, uma parada pra lacrar, pra dar dinheiro. Ele se desdobra muito mais do que só isso, né? Como a galera coloca em 90% dessas mídias que a gente vê representatividade. Certo. Sou eu agora, né?
Então, o próximo curta que a gente vai falar, que eu fiz esse tema só pra falar desse curta, porque eu sou apaixonado nesse curta. O Elivelton já sabe qual curta que é. Ele tá assim no meu top 5 do Letterboxd, né? No meu Letterboxd ele está como um dos meus filmes favoritos, pra vocês terem uma ideia, que é Vinil Verde. Vinil Verde é um filme que eu falei dele o ano passado inteiro pra todos os meus amigos. Os meus amigos odeiam quando eu falo o nome desse filme. Eu com Beleza Fatal. Inclusive, essa semana é o último capítulo de Beleza Fatal. Continue. Quando sair o episódio de Beleza Fatal, já vai ter saído, o Livelton já vai estar mais tranquilo, Já vou gente. estar em luto. Provavelmente Enfim, morta. prosseguindo. O curta, ele foi criado pelo Kleber Mendonça Filho, que é ninguém menos que o diretor do Bacurau. A grande verdade é que o Kleber Mendonça Filho, ele tem um Bacurau de sucesso, mas boa parte da carreira dele ela é baseada em curtas. Ele tem vários curtas. Tem um do Recife Frio, você já assistiu? Eletrodoméstico? Alguma coisa. Eu acho que é Eletrodoméstica que chama. Enfim, a carreira dele ela é dividida em vários curtas e todos eles são maravilhosos. Mas entre os que eu vi, eu acho que Vinil Verde, pra mim, ele é o que mais se destaca. Tipo assim, você gosta de filme de terror, Elivelton? Gosto. Me fala um filme de terror que te assusta, que você tem cagaço, que você não consegue dormir quando você assiste. Um filme de terror que me dá. Isso, me que dá você, medo, que você não sim. consegue nem dormir. Neymar documentário. Enfim, isso aqui é mais perturbador que o Neymar documentário. Ai. É mais perturbador que o Neymar documentário. Porque, assim, é o tipo de filme que eu, com 22 anos, não iria conseguir dormir depois de assistir. Porque, assim... E muita gente acha que curta-metragem é só animação. Exatamente. É bonitinho. Esse aqui, ele é etc. muito Eu tenho que falar diferente. sobre um curta de terror aqui. Esse aqui, na verdade, ele é muito diferente. Ele é feito em fotografia. São 15 minutos feitos em fotografia. Mas o que conta Vinil Verde? Vamos lá. Vinil Verde, ele conta ele é inspirado numa fábula russa, que eu acho que é fábula de alguma coisa. Eu sei que é verde o objeto, né? A fábula é outro objeto, não são luvas. Não são discos, vinis. Enfim, acabei de lembrar. No original chama Luvas Verdes, a fábula original, a fábula russa, e veio aqui como vinil verde, né? E na obra conta a história de uma menina que ela ganha um vinil verde da mãe dela, e aí a mãe dela fala, tipo, você nunca vai poder tocar o vinil verde na sua vida. Meu Deus, é o chamado. E aí, quando a mãe sai, o que a menina faz? Vamos ver o que ela faz com o vinil consertar. verde O que ela que a faz com o mãe vinil dela verde, pediu que a pra mãe não dela pediu pra ela não fazer. Não Ela sei. encosta no vinil verde. E aí, quando a mãe dela chega em casa, sabe o que acontece? A mãe dela tá sem os dois braços. Ah, que bacana. Bacana, né? Muito interessante. Interessante. E Saudável. aí depois a mãe dela fala de novo, fala tipo assim... Sem os braços. Sem os braços, a mãe dela fala assim, você pode fazer tudo, menos pegar no vinil verde. E aí o que ela faz? Encosta no vinil verde. E aí quando a mãe dela volta pra casa, Sem perna. ela está sem pernas. Mas como é que ela volta? Cadeira de roda? Não, ela volta meio que tipo assim, o filme dá a entender que ela voltou arrastando. Mas assim, as duas pernas? O filme dá a entender que ela andou arrastando. Enfim, não peça muita complexidade, mas o filme dá a entender que ela veio arrastando. Bacana. O ponto- Bacana não, né, gente? Peraí. O ponto é que, tipo assim, é que o filme... Nossa, passado, não Essa é a falava. ideia do filme. E com o tempo, a mãe, ela acaba morrendo no filme. Ela fica sem De tanta cabeça. respeitar. Mas, e tipo assim, é muito bizarro, porque o filme, ele tem uma narração com a voz calma. Ele não tem trilha sonora direito, ele é uma trilha com uma voz super calma, uma voz que dá até um pouco de medo a gente escutar. Então, assim, tudo, sabe? Toda a atmosfera, ele ser filmado mesmo em câmera, ele ter sido gravado a partir de fotos, porque, assim, não são uma sequência de imagens igual a gente tá fazendo aqui. É uma foto. Não é vídeo? Que não é vídeo. O curta, ele é todo feito em fotos. E são, tipo assim, uma foto com uma resolução, assim, bem, tipo, parada 1990. Tudo. Só que é totalmente proposital, entendeu? Tudo isso aí é proposital. E você vê a mãe, tipo, a mãe sem braço, sem perna, e as próprias feições que ela faz, é um negócio, assim, é assustador, beira o bizarro. É uma coisa que eu vi, eu fiquei muito traumatizado, mas eu fiquei também muito interessado, porque, na verdade, o filme, ele reflete muito sobre a questão do respeito aos pais. O que acontece? Basicamente, o filme quer dizer dessa parada da rebeldia, sabe? Ela não fez isso pra matar a mãe porque ela, sabe, porque ela não era uma pessoa bacana. Não, ela tava só chegando na fase rebelde dela, então ela começava a desrespeitar a mãe, e cada vez que ela desrespeitava, a mãe perdia um pouco dela,
só que nesse caso foi representado de uma forma literal, né, com ela perdendo o corpo. É uma metáfora, assim, pra mim é o filme mais impressionante, quer dizer, o curta, né, porque o filme tem o Bacurau, que é absurdo, mas é o curta mais interessante do Kleber Mendonça Filho, é gigantesco. Apesar de eu ter contado o curta inteiro, o que acontece, que também não é muito spoiler, porque a sinopse em qualquer lugar vai falar exatamente o que eu tô falando, eu recomendo muito, sabe, tipo, em todos os sentidos. Antes de tudo, vamos, né, agradecer sempre as pessoas que nos apoiam, né? Vamos primeiramente agradecer ao Emanuel, né, que trouxe para nós essa água, que também é conhecido como produção, a Univale TV por nos ceder o espaço, o Daniel Zalkman por nos ajudar sempre nas edições, Claro. os meninos da agência Canguru, que também nos ajudam na divulgação, e quem mais, Elivelton? E temos a nossa Lume Girl ali, que é a Cecília, que hoje está gravando aqui para nós. Obrigado, Ceci. Amamos você. Continuando, eu também vou falar sobre um curta de terror, mas ele não é tão terror, é mais thriller, suspense, que é um gênero que eu gosto assim mais. E é Bestia. Bestia é Nunca um ouvi falar. curta que ganhou o festival de Clermont-Ferrand e que é o mais relevante entre os curtas-metragens, é praticamente o Oscar dele. E também ganhou o Festival de Animação de Annecy e o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. Bestia é um curta-metragem chileno que foca na narrativa de uma agente do Serviço de Segurança chileno, né, o serviço ali secreto, que é a Ingrid Oderock. E durante a ditadura de Auguste Pinochet, Pinochet, assim, e que realmente aconteceu. A gente tem a Ingrid como essa agente que torturava suas vítimas. A gente não tem mais essas imagens, né, claro. Conta depois que ela se aposenta, só que aí vai... Mas o curta, desculpa te interromper, o curta ele é animado, ele é realmente com atrizes, como é que ele é? Estilo de Caroline, Shawn Carneiro, eu esqueci o stop motion. Ele é stop motion. Eu tenho meio preconceito com stop motion, mas eu curti a ideia. Ele é stop motion ali misturado com animação 3D e por aí vai. E aí a gente acompanha a vida da Ingrid depois que ela se aposenta. E aparentemente é uma vida simples, solidária, mantendo uma rotina rígida com o seu cachorro. Porém, o cachorro dela tem uma aparência um pouco assustadora. O cachorro dela tem uma atuação horrorizante. E aí, a Ingrid, por ser conhecida por torturar suas vítimas, não tem amigos nenhum, ela vive sozinha. Que bom! E aí, a Bestia, como era o apelido dela, vai aumentando a tensão durante o curta. É um curta, tipo assim, de 15 minutos. E vai aumentando a tensão. E o curta, ele vai evoluindo aos poucos. Ele vai evoluindo nessa vibe de horror, de suspense. E a gente conhece mais da personalidade da Ingrid. E é uma personalidade assustadora, uma personalidade horrorizante. Porque, de aparência, ela é uma pobre mulher, calma, solidária, que tem seu cachorro demoníaco. Porém, a gente vai se aproximando dela e vai conhecendo os horrores da mente dela. E, tipo assim, vai dando um zoom, assim, no rosto dela e vai começando barulhos, cenas, como se a gente estivesse numa bad trip muito doida, sabe? Sei. E aí a gente tem os delírios da personagem, que começa a lembrar do seu passado, e por aí vai. E as cenas, elas começam a fugir da rotina da Ingrid. Ao invés dela ir numa padaria, ela começa a ir num açougue. Ao invés dela começar a ir nesse açougue, ela começa a ir num galpão. E por aí vai, sabe? Então, tipo assim, é um horror que evolui aos poucos, o que eu gosto bastante, aliás. É um curta dirigido por Hugo Covarrubias e ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Não sei se está disponível no YouTube, porém, quem acha, procura. Provavelmente, se você quiser, você vai conseguir. Quem procura, acha. Quem acha, procura. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Então, você provavelmente consegue achar em outros lugares. Qualquer coisa. Depois eu preciso saber onde você achou. Você qualquer precisa me dizer, coisa por favor. você pode entrar em contato comigo chamando o link. Mas é um curta muito bom, que particularmente me assustou bastante. E é isso. Essa é a minha última recomendação de curta. Acho que, Gabriel, você também vai pra sua última, não, certo? Eu tenho mais duas. Mais duas? Mais ok, duas. pode Mas, falar. tipo assim, mas eu queria muito comentar desse filme, porque assim, porque isso aí eu não tinha, você falou disso, eu não tinha assistido esse negócio e eu achei muito da hora. Não, de verdade, eu achei muito massa. Eu tô muito interessado por assistir esse negócio. É algo bem assustador. Não é assustador, mas tipo assim, mas dá é uma proposta diferente. É o que eu sempre falo, tipo assim, eu não sei você, mas eu
gosto mais do terror desconfortável do que do terror assustador, Tipo, jumpscare. pá. Tipo Eu falo assim, desconforto bom, porque você, tipo assim, fica fascinado com É tudo porque a aquilo. gente, que É gosta horrível. a gente que gosta de terror fica muito fascinado com A essas gente fica paradas, né? É fascinado, muito a gente fica esquisito. assim, pô, como é que uma pessoa consegue ser assim? E, tipo assim, o estilo de animação, ele convence muito, ele é totalmente não sei falar. Disruptante. Enfim, Ele foge da realidade de outros curtas, que é uma animação disruptivo. disruptivo. Foge ali do disruptivo, né? Que é animação, desenho, etc. Então, tipo assim, aumenta mais o tipo de desconforto, digamos assim. Que o massa, tipo de cara. obsessão que você vai estar ali com a personagem, sabe? Com a bestia. Que massa. Agora eu queria falar de 2 curtas. Eu achei que você fosse selecionar mais. Não, Mas- eu não tenho tanto repertório de curtas Mas metragens. eu Eu vim- assisti outros, mas não vou colocar. Mas eu vim aqui trazer 2. Se sobrar tempo, quem sabe a gente não fala do meu, que ganhou um Oscar aqui na universidade, inclusive. Mas vamos falar agora de O Velho e o Mar. Você conhece O Velho e o Mar? hoje. Não. Cara, Velho e o Mar, ele, assim, ele é um curta que ele é maravilhoso. Ele é uma obra, né? Igual o primeiro que eu falei. Ele é uma obra de livro. Ele é baseado no livro do Ernest Hemingway, que é um livro que se passa em Cuba, que eu acho isso muito interessante. Não tô fazendo nenhuma apologia política, eu realmente acho interessante. Cuba. Histórias que se passam fora do meio norte-americano, sabe? Esse Ai, meio que a gente nossa, sempre tá acostumado a Tudo que ver. vem fora dos Estados Unidos Sabe? é Então, tipo assim, eu ficaria muito feliz de ver, sei lá, uma história que se passa em Parauapebas, no Pará. bom. A gente Entende? tem o Vinho Verde no Nordeste. Sim, mas não é explícito, entende? Ah, sim, Eu sim, gosto de entendo, histórias que, entendo. tipo, deixam explícito de onde elas passam e não é num lugar convencional. Isso dá uma Que não é os sensação. Estados Unidos. Pra mim, dá uma sensação de pertencimento. Eu não sei se pra você é assim. Nossa, eu amo. O Velho Mar, ele é uma obra criada por Ernest Hemingway em 1952. Ele teve 2 adaptações. Uma em 1958, que é um filme norte-americano, que provavelmente é chato. E o de 1999, que é um curta-metragem que brilha. O curta-metragem é feito em aquarela, cara. Tipo assim, ele Lindo. já começa lindo assim, porque ele é feito em aquarela. E ele conta basicamente a história do Santiago, que ele é um velho que ele vive com o Manolim, que é uma criança, e ele um dia sai pra pescar um marlin, um peixe. A história é essa, tipo assim. Marlin, peixe, qual que é o peixe? Marlin é um peixe. Eu não sei qual que é o marlin. Eu vou deixar aqui exatamente qual que é o peixe, porque pra mim peixe é tudo igual. Tem barbatana e respira pela água. Mas, enfim, aí é basicamente isso. Ele vai buscar esse marlin e aí o filme inteiro, tipo assim, são 30 minutos. O tempo todo é ele lutando contra esse marlin na pesca e ele refletindo, sabe? Ele entrando ali numa crise existencial sobre força, resistência. E assim, é um bagulho bonito e é um negócio que, tipo, você não imagina, sabe? Que o filme ele vai falar sobre isso e que ele vai ter uma complexidade, vai ter ali um valor, porque é uma história simples, tipo, é peixe, cara, sabe? Qual que é a graça de ver isso aí? Mas não, é muito bem feito, sabe? É muito bem estruturado. O filme ele acaba sendo um curta sobre solidão, persistência e a luta contra as adversidades e também sobre ele bate um pouco naquela tecla da velhice, né? De como encarar a velhice. E ele também ganhou o Oscar, olha, de melhor animação do ano de 2000. E lembra que eu te falei que ele foi feito em base de pinturas? Foram feitos 29 mil quadros produzidos pelo russo Alexander Petrov. Então, assim, é muito trabalho, então a gente tem que valorizar muito o cara, porque, cara, 20 mil quadros, cara, é uma parada que eu jamais conseguiria fazer. Mas o último que eu queria falar, ele não é um curta, eu vou roubar um pouquinho. Ele é um curta pra proposta que ele é, mas teoricamente ele não é. O que acontece? Eu quero falar hoje de Agretsuko. Você já assistiu Agretsuko? Agretsuko, que a gente também chama de Aggressive Retsuko, ele é um anime. E por isso que eu vim com essa blusa aqui pra falar de anime hoje. E é o que eu falei, ele não é um curta, mas dentro do gênero anime ele acaba sendo um curta. Porque a maioria dos animes tem duração de 20 a 30 minutos. O Agretsuko tem 15, tem alguns episódios que tem 30 minutos, mas no original a série tem tipo 10, 15 minutos. Então eu optei em colocar ele aqui nessa lista e por isso que eu decidi dar essa roubada. Além de tudo, eu acho ele muito assim especial. Ele foi criado pelo mesmo criador da Hello Kitty, que é o Haresho. Só que ele não é meio que a Hello Kitty, ele é meio que tipo a Hello Kitty CLT, sabe? Ele conta a história da Agretsuko, que ela é uma gata, que ela trabalha no escritório de contabilidade e conta a vida dela. É tipo contando um The Office, sabe? Só que a série ela é extremamente madura, sabe? Conta a história dela naquele dia a dia. Não é aquela parada que a gente vê de anime de poderzinho, porrada. É um negócio que é muito sério, sabe? Ele fala sobre burnout, sobre várias questões aí, né, do mercado de trabalho. Tem uma parada que eu gosto muito, assim, logo no primeiro episódio, então não é spoiler, se você abrir não é spoiler, porque é literalmente do primeiro episódio,
Tem duas colegas da Ritsuko que viram melhores amigas dela, a Ritsuko no caso e a protagonista, que elas estão lá andando, né, toda assim no começo, e aí depois elas passam do corredor central do trabalho, elas começam a ficar cansadas, elas começam a fadigar e tudo mais. Quando eu vi essa cena eu falei assim, cara, essa parada me pegou muito. Porque, cara, é uma cena que tá ali que ela é muito clara no que ela quer falar, sabe? Ela quer mostrar essa crítica aí do trabalho, que até os bambambam do trabalho, do serviço, eles estão, assim, fadigados, eles têm que passar aquela postura, então, assim... Mas, enfim, o Agretsuko, ele é essa parada, sabe? Ele faz essa... Ele é basicamente toda essa história trabalhista, essa jornada trabalhista da personagem. E ela começou, na verdade, sendo uma minissérie despretensiosa de 100 episódios, que foi feita, eu acho que em 2016, sei lá. Mas o anime mesmo, que é a versão conhecida da Netflix, ela veio em 2018, tem 5 temporadas, a última saiu agora em 2023, e assim, é o que eu falei, é uma história assim, completa, é um negócio que assim, que a cultura de anime, que um dia a gente vai falar sobre, que eu tenho muitas críticas sobre isso, mas que faz a cultura de anime valer, você olhar e falar assim, cara, que negócio bom, sabe? Não é aquela parada, claro, eu não tô dizendo que anime é isso, pelo amor de Deus, mas ele não é aquela parada, sabe, que só vai ficar na lutinha. Não, ele faz o que hoje Hollywood pede muito, que é uma história com uma crítica social, uma história com uma substância, sabe, que eu acho que é algo que sempre agrega. Assim, tem vários momentos, assim, no Agretsuko que eu acho sensacionais, perfeitos. Tem um personagem no Agretsuko que ele começa a namorar a Ritsuko, eu não vou dizer quem é, porque é o maior spoiler da série, e a partir disso, eles começam a ter um conflito familiar, porque ele tá desempregado e a Ritsuko tá empregada. Então ele começa a sofrer quando ele conhece os pais dela. Você tá conseguindo entender a escala? Ele não discute só sobre trabalho. Não, ele vai para outras questões assim que são totalmente identificáveis. E isso faz desse curta assim maravilhoso. E eu acho que o melhor de tudo dessa série, para finalizar aqui, é que a Ritsuko, ela tem uma personalidade secreta, que ela toca rock. Ela toca guitarra, ela grita. Todo final do expediente do serviço, ela vai no karaokê. Aí ela começa a gritar, ela canta heavy metal, muda até o dublador. Então, assim, muito para desestressar sobre toda essa questão do trabalho e tudo mais. Então, assim, eu vejo a Agretsuko como um retrato da vida contemporânea, sabe? Só que feita com gatinhos e lobinhos. E é o que eu falo, eu acho ele muito completo nessa questão, sabe? Eu acho que a gente pode concluir o episódio de hoje mostrando que curta-metragens também são ótimas obras a serem consumidas. Eu entendo que muita gente tem esse tipo de preconceito devido ao fato de achar curtas-metragens... Menor orçamento, né? Então... o orçamento, os estilos, os conteúdos, mas são obras também que são muito boas. Vários curtas-metragens você encontra no YouTube, mas também há plataformas de streaming que oferecem curtas-metragens, como a Netflix, que eu comentei hoje. O próprio Mubi fornece muitas plataformas. Mubi, Crunchyroll, o anime. Não, o Crunchyroll não fornece, é o que eu falei, eu roubei nessa lista. Sim. Porque ele é menor, mas anime não tem tanto curta-metragem. Beleza, mas aí consumam curta-metragens, olhem, investiguem, pesquisem, porque é bacana, porque há muitos curta-metragens que trazem conteúdos muito bons, uma cultura muito boa, assuntos muito importantes. É claro, toda a obra feita, seja para televisão, para papel, para qualquer tipo de plataforma, é importante a ser consumida, querendo ou não, ou para ser criticada, ou para ser elogiada, ou para ser pensada. Então... é isso aí, muito obrigado. E é o que, a gente sempre fala, na verdade, né? Escapar um pouco também daquela questão do cinema hollywoodiano batido que a gente conhece. É bacana a gente olhar o cinema, né? Entre outros aspectos, entre outros lugares, sabe? Outros caminhos. Eu acho que é isso que faz o cinema ter mais valor, né? Sim. Infelizmente, a gente ainda vive numa realidade que está muito presa ao sucesso hollywoodiano. Enfim, consumam obras, é o que a gente fala todo episódio. Consumam obras e curtas-metragens. Isso é mais um episódio do Lume Show. E a gente agradece por você estar ouvindo. Acesse o nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo. Também acesse o nosso perfil. E se vocês quiserem algum tema aqui específico, tipo, vocês poderiam falar sobre X coisa, pode mandar na DM do Lume Show que a gente dá uma olhadinha pra vocês, tá? E é isso aí, muito Sabe obrigado. O que eu achei muito engraçado antes de finalizar? Eu achei muito engraçado, de verdade, que o episódio sobre curtas é um episódio mais curto do que o normal. Isso eu achei... mesmo? É mesmo, a produção acabou de falar que bateram 30 minutos, Tem que ver normalmente isso a gente aí. faz 40. Enfim, eu achei extremamente
35 segundos da produção. Enfim, eu achei extremamente engraçado o fato do episódio de curta ser mais curto que o normal. Enfim, muito obrigado, pessoal, e até semana que vem com mais um Até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.